Pessoal, bom dia, boa tarde ou então boa noite. Meu nome é Gustavo e eu sou professor no curso de Técnico de Segurança do Trabalho. O objetivo desse breve vídeo de hoje é falar sobre um conceito muito conhecido na área de segurança e saúde ocupacional, no caso, o nível de ação. Bom, do que se trata o nível de ação? Ele é um termo muito comum na área, todo mundo que trabalha com higiene ocupacional já ouviu falar uma vez na vida de nível de ação, e ele categoricamente definindo da forma mais popular, nada mais é do que um determinado valor, onde a partir do qual a empresa deve obrigatoriamente adotar alguma medida de controle, seja ela de ordem coletiva, administrativa ou então individual. Esses valores, eles variam e dependem do tipo de agente que nós estamos tratando. No caso dos agentes químicos, ou então no caso dos agentes físicos. Aqueles agentes químicos que têm um limite de tolerância legalmente estabelecidos na legislação nacional ou até internacionalmente, estão contemplados pelo nível de ação, cujo valor é metade do limite de tolerância. E no caso dos agentes físicos, por exemplo, ruído contínuo intermitente, ou então ruído de impacto, e também as vibrações, tanto de corpo inteiro, quanto as vibrações de mãos e braços, também estão dentro desses agentes que vão ter ali um nível de ação estabelecido. Lógico, de acordo com as características físicas intrínsecas a cada um deles. Bom, mas a definição de nível de ação ela não se restringe só a essa parte onde a partir da qual o empregador é obrigado a adotar medidas de controle para evitar que esse valor que superou o nível de ação chegue futuramente a ultrapassar o respectivo valor de limite de tolerância. Essa definição que eu coloquei agora é a mais conhecida e a mais trivial, mas nós temos um outro conceito do nível de ação, em termos estatísticos, que também é extremamente importante para os profissionais de segurança do trabalho, principalmente para quem lida com higiene ocupacional. Bom, suponhamos que você coletou um conjunto de amostras representativas para um determinado agente químico. Vamos supor, deixa eu pensar aqui, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico tem um limite de tolerância, se me falha a memória, de 4 ppm, lá pelo anexo 11 da NR15. Bom, o nível de ação para o ácido clorídrico é metade do limite de tolerância. A metade de 4 costuma ser 2. Tá? Então, a partir do valor de 2 ppm em diante, até o valor numericamente abaixo do limite de tolerância, a gente se encontra no intervalo que é o nível de ação. Mas suponhamos que vocês realizaram um conjunto de amostragens quantitativas que tenham caráter representativo, ou seja, um número suficiente de amostras que representam a exposição daquele trabalhador. Se vocês obtiveram nessas amostragens concentrações de ácido clorídrico que ficaram abaixo desse nível de ação, ou seja, abaixo do valor de 2 ppm, nós podemos extrair a seguinte conclusão sobre isso. Havendo exposições ocupacionais que estejam abaixo do nível de ação, há uma confiança estatística de 95% que nos demais dias do ano onde o trabalhador está exposto a esse mesmo agente químico, no caso o ácido clorídrico, há uma confiança de 95% em termos estatísticos de que essas exposições ao longo do ano não vão ultrapassar o valor de limite de tolerância. Ou seja, olha só que bacana, se você tem um conjunto de amostragens representativas e essas amostragens ficaram abaixo do nível de ação, significa que você tem uma confiança estatística muito alta que nos demais dias do ano, ou seja, na maior parte do ano, a exposição do trabalhador não vai exceder o limite de tolerância. Pensando no agente químico como ácido clorídrico, por exemplo, isso é fundamental, não em termos do pagamento da adicional de insalubridade, mas em termos da saúde do trabalhador. Lógico, eu não vou entrar na questão do limite de tolerância para os agentes químicos estar atualizado ou não, mas a gente está trabalhando ali com um valor de extrema confiança matemática que demonstra para a gente que
respeitando os valores de nível de ação, eu tenho ali um ambiente de trabalho com um grau de confiança elevado de que ele se encontra dentro dos limites de segurança e saúde e higiene ocupacional. Isso é fundamental muitas vezes para você conseguir justificar uma estratégia de amostragem na sua empresa. Ou seja, você justifica que fazendo uma estratégia de amostragem adequada para um dado agente ambiental, você consegue estimar matematicamente a exposição do trabalhador e projetar isso a longo prazo. Isso é fundamental quando nós pensamos em demonstrar para o empregador a importância das ações quantitativas e de como é fundamental você ter um critério metodológico adequado para quantificar os agentes ambientais. Tá joia? Bom, esse vídeo foi bem curtinho, só para falar um pouco disso. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aí embaixo no vídeo que eu vou fazer questão de responder. E por favor, deem um like aí, divulguem meu trabalho e espero revê-los em breve, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.